Pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula. Na última aula, a gente terminou na posição da montada e ficamos combinados de continuar a partir dali. Então, a aula de hoje vai ser duas maneiras de sair da montada e uma finalização, a mesma que a gente fez na nossa primeira aula da guarda fechada, só que agora saindo da montada. Então, chegamos na montada. Primeira coisa que a gente tem que entender é qual a posição que eu tenho que ficar quando eu estou por baixo. A ideia de quem está por cima é ganhar a montada o mais alto que eu conseguir. Quanto mais controle do tronco e dos braços dele eu tiver, melhor para mim. Isso impede que ele use os braços para se defender, isso impede que ele use o quadril para se defender. Ou seja, quem está embaixo, eu estou no meio do jogo, eu entendi que eu estou perdendo a luta, que eu vou tomar essa posição, eu já tenho que imediatamente já cair me arrumando nela. Como seria esse se arrumar? Sempre colocar os cotovelos para dentro, colados, e me manter em cima do quadril dele. Todas as saídas que ele vai fazer, ele vai depender do quadril. Feito isso, a gente vai entender um pouco da distribuição de peso. Se eu estou sentada nos meus calcanhares, em cima dos meus joelhos, quer dizer que o meu peso está todo concentrado nas minhas pernas. Ou seja, para sair vai ficar difícil porque está muito pesado. Então, o que ele vai fazer? Um dos primeiros caminhos ele vai fazer uma barrigada, uma ponte, para me obrigar a colocar a mão no chão lá na frente. Quando ele faz isso, ele distribui o meu peso entre o meu quadril e as minhas mãos. Tudo bem? Sendo assim, a minha perna fica mais leve. E aí a gente vai começar a sair a partir daqui. Qual que vai ser o primeiro caminho que a gente vai entender? Eu vou passar uma posição que não depende agora necessariamente de eu estar atacando o kimono dele, de eu estar tentando fazer um estrangulamento, por exemplo. Se eu estou com as mãos no chão, aqui, o que ele precisa entender para sair? Ele precisa controlar uma parte do meu corpo. Então, o lado, pode virar aqui tipo, um pouquinho de lado para mim. O lado que ele quer me inverter, ele precisa controlar uma das minhas pernas. Vamos supor que ele vai me inverter para lá, para o lado de vocês aí. Então o pé ele vai passar de gancho em cima do meu, para ele garantir que eu não abra a minha perna, que eu não crie uma base na hora dele me jogar para defender uma possível inversão daqui. Então ele fez o ganchinho. O outro lado ele vai controlar o meu braço. Como que ele vai fazer isso? Ele vai vir com a mão por cima, lá no alto, e vai voltar laçando na linha do meu cotovelo. Laçou o braço. Essa mão aqui, quem está tomando a posição, quando vocês forem treinar, fiquem atentos de virar a palma da mão para cima. Se eu fico com a palma da mão para baixo e ele me roda em cima da minha mão, pode ser que eu me machuque aqui, que eu tomo uma torção de punho. Então eu viro a palma da mão para cima e aí ele vai fazer a inversão. A gente vai fazer um exercício isolado, agora ele vai fazer mostrando para vocês, que é uma ponte para a lateral. É a mesma ponte que a gente usa para fazer uma reposição de guarda dos 100 kg, por exemplo. Quando eu faço essa barrigada, eu quero que ele jogue o peso para o lado que ele está me controlando. Ou seja, não é uma ponte só com o quadril para cima. Aqui ele vai jogar para cima, mas ele não vai conseguir me jogar para nenhum dos lados. Então, quando ele faz essa ponte, se ele está controlando aquele lado, por exemplo, que é o lado direito dele, ele faz uma ponte para a lateral, onde ele tira o ombro dele do chão. Tudo bem? Então, esse é um movimento que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando essa defesa. Eu faço uma ponte para o lado que eu estou jogando o meu adversário. Então, a gente vai fazer de novo, perna laçou meu pé, enrolou, vira a palma da mão para cima, ponte para o lado que ele quer fazer a inversão, por cima do ombro. Então, essa foi a primeira saída da nossa aula. É uma posição que ele pode estar usando tanto para fazer com kimono, quanto num treino sem kimono. O que a gente vai fazer agora? Entendendo que eu preciso controlar o lado do meu adversário, quando a gente fala em pergunta e resposta, que é o que a gente vem trabalhando durante as aulas, eu também posso esperar uma possível reação do meu adversário. Se ele está com os cotovelos para dentro e a gente está num treino com kimono, por exemplo, ele já sabe que uma possível finalização que pode vir daqui é o estrangulamento. O mesmo estrangulamento que a gente fez da guarda fechada.
Então a gente vai fazer o estrangulamento agora, para depois poder conectar a saída. Então eu vou entrar palma da mão para cima, cruzada lá na gola dele. Quanto mais fundo eu entrar, a minha pegada é melhor. Feito isso, eu quero fechar o meu cotovelo e eu quero rodar a minha mão para eu manter a palma da mão para cima. Quando eu faço isso, a lateral do meu punho ela fica colada no pescoço dele e eu consigo estrangular melhor. Então eu entro a mão, fiz a pegada, viro a palma da mão para cima, sempre fechando o meu cotovelo. Se eu entrei com uma mão, com a palma da mão para cima, a segunda eu vou entrar ao contrário. Então, ao invés de eu fazer a pegada dos 4 dedos, eu vou vir por cima do meu braço, jogando só o meu dedão para dentro, lá no fundo. Entrei e fiz a minha pegada e vou fazer a mesma coisa, fechar o cotovelo. Qual que é a diferença? Na guarda fechada, eu usava as minhas pernas para trazer o meu adversário até mim. Na montada, eu não consigo fazer isso. Então, eu vou, o lado que a mão está por cima, eu vou apoiar a minha cabeça no chão. E aí sim, agora, eu trago os meus cotovelos, como se eu quisesse jogar os 2 cotovelos na direção do meu umbigo. Sempre fechados, nunca abrindo o meu braço. Sabendo disso, ele vai começar a defesa dele. Então, ele vai esperar eu entrar a primeira mão da gola. Entrou. Ele vai com a mão lá no meu punho e vai fechar o cotovelo dele de novo, puxando o meu braço para ele. Isso faz com que ele atrase a minha mão de ser ajustada no estrangulamento. A segunda mão ele vai fazer a pegada, com o dedão para cima, pegada de copo, lá no meu tríceps. Segurou. Para ele evitar que eu entre de uma vez no estrangulamento e ele ser finalizado, antes dele conseguir defender, ele vai colar o queixo dele lá no ombro. Isso vai atrasar a entrada da minha mão. E agora ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez na posição anterior. Um ganchinho lá no meu pé, para garantir que eu não vá atrasar a inversão dele, e vai fazer uma ponte para o lado que ele está controlando o meu corpo. Caímos na guarda fechada, e a gente vai ter 2 caminhos aqui. Um deles ele pode vir com as 2 mãos lá no meu punho, para poder estourar essa pegada e impedir que eu estrangule ele, ou a gente pode conectar já com a segunda aula, onde ele vem com a mão segurando as 2 golas, segurou e aí ele vai fazer uma alavanca, estender o corpo dele lá em cima. Quando ele faz isso, ele me impede de estrangular também, certo? Então, chegando aqui, ou ele tira a pegada, ou ele faz a alavanca para evitar o estrangulamento. É isso, gente. Essa foi a nossa terceira aula. Posições bem simples, básicas, fáceis de você entender, tanto para você que é iniciante, quanto para você que já é mais graduado e quer voltar, quer relembrar o passo a passo que você teve no seu início do jiu-jitsu. O meu nome é Chayane Coelho, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, entre no nosso grupo do WhatsApp para receber conteúdos toda semana de aulas com uma explicação bem simples. E não se esqueça também de deixar os seus comentários aqui do que você está achando desse processo, beleza?